Deixa eu colocar aqui. Pronto. Pega lá na sua realidade e pensa aí olha lá para o teu time um pouquinho. Faz exercício agora de lembrar do seu time. Pensa agora, quantos que você acha que é engajado? Pode pensar em porcentagem. Quantos você acredita que esteja desengajado lá na outra ponta? Tem o engajado aqui, o desengajado lá na outra ponta. E quantos você acredita que está ali, morno, esperando alguém falar alguma coisa? Esperando o chefe cobrar, esperando algo acontecer. Pensa aí na tua agência, faz uma análise na sua agência. Pensa aí, quantos por cento você acredita que está engajado, desengajado e morno? Engajado, sei lá, 4, 5, 6 ou X%. Desengajado, morno. Vamos entender um pouco, só para você, e eu tenho certeza que isso vai te surpreender. A gente vai falar agora de uma média mundial e não é só de banco, é no geral, tá, gente? Empresas, no geral. Nós estamos falando de 55 mil colaboradores que foram 55 mil empresas que foram perguntados a eles sobre engajamento. É uma realidade global de 55 mil empresas. Olha que impressionante isso. Apenas 11% estão engajados, de acordo com essa pesquisa. Só 11%. 13% estão desengajados. Aqui já começa o primeiro sinal de alerta, aqui já começa algo para a gente refletir, mapear, ajustar. Por quê? Só nesse ponto aqui é onde rouba muito a nossa energia. Ou tentando fazer os desengajados engajarem, entregarem, produzirem, motivarem, saírem da reclamação, da murmúria, do muro das lamentações. A gente gasta muita energia aqui nos 13%. Ou, dependendo da fase, a gente também só cuida porque é mais agradável, é melhor, sempre traz solução, sempre está comigo, já se tornou meu amigo, minha amiga, ou a gente fica aqui no 11%. Então, são as extremidades. Nós estamos falando daquele que produz proativo e daquele que não está nem aí, daquele que você tem que estar... Agora, olha onde está o jogo que normalmente, por olhar só para as extremidades, por ficar olhando só para aqueles que são engajados, ou só tentando, entre aspas, converter aquele que está desengajado, olha o que a gente perde. 76% são mornos, não estão engajados nem desengajados. Ou seja, se você não fizer nada com esse 76%, eles podem começar a migrar em bando, efeito manada, para os 13%, porque eles vão começar a sugar, contaminar, etc. Ou eles vão ficar esperando cair do céu alguma coisa, esperando mudar o regional, esperando acontecer algum tipo de oráculo para que ele se dê bem naquele mês, naquela campanha, para se tornar um engajado. Na verdade, ele é engajado só quando ele tem intenção, senão ele não é engajado. Dentro dessa realidade, vamos lá, quero escutar um pouquinho vocês. Dentro dessa realidade que vocês estão vendo, entre engajado e desengajado, queria entender aí de vocês essa realidade aqui. Como que tá na sua agência? Olha para esse número aqui. Ó, outra coisa, tá, gente? Depois, os slides, tudo a gente disponibiliza para vocês lá dentro normalmente dentro da nossa plataforma. Tá bom? Então, assim, quero escutar um pouquinho de vocês sobre essa realidade aqui. Quando a gente olha para essa realidade de engajado, desengajado, qual é a realidade que você tem? Qual que é a realidade que você analisa em relação a essa métrica? 11% engajado, 13% desengajado e 76% mornos. Detalhe, tá, gente? Não é uma coisa assim que você ficar na neurose. É isso, tem que ser. O que nós estamos vendo aqui é um dado com uma amostragem muito significativa e que ele tira um pouco da gente aquilo que a gente achava, que a maioria deve ser ruim ou a maioria deve ser muito boa. Não, na verdade, a maioria está esperando você como líder, você como GG, fazer alguma coisa. Mas, Xando, sempre eu? Sim, porque eles são mornos. Aqueles 11% não precisa fazer, eles já fazem por si. Eles têm proatividade,
eles têm a autogestão, eles têm autorresponsabilidade, eles já fazem, eles são proativos. Os 11 farão. Os 13, tudo que você faz é insuficiente. E os 76% espera você. Então, o que a gente tem que tirar de lição nisso? Independente se na tua agência tem o dobro dessa pesquisa de engajado ou tenha o dobro de desengajados, o fato é que entre as extremidades de 11% até 13% para 76% é a maioria do que eu estou falando. E aí talvez eles estejam surfando meio que, sabe aquela hora assim, agora que deu certo eu vou? É o que a maioria faz. Agora que o chefe pediu eu faço. Agora que tem que fazer, porque tem, então eu vou fazer. E esse é o ponto, porque quando a gente tem uma sprint de meta, quando a gente tem uma campanha específica, quando precisa do engajamento em si, que o time esteja remando junto, né? Sabe aqueles remo olímpico, todo mundo remando ali na mesma canoa, remando, um monte de gente remando. Imagina se a maioria fica ali parado, segurando o remo, e só a hora que dá vontade, a maioria... Não, ou tá ou não tá. E aí tem uma coisa que foge muito, que poderia ser a solução de todos vocês, e você que é de banco público, que sempre dá essa justificativa, no sentido assim, mas banco privado é só trocar. Não troca, fácil. Às vezes não tem nem orçamento para mandar o cara embora uma regional. Já vi centenas de vezes isso acontecer. O GG quer desligar e a regional não tem orçamento. Não vai desligar agora porque não tem orçamento. O máximo que você consegue é uma boa troca, igual acontece nos bancos públicos. Por que eu estou dizendo isso? Eu já vou perguntar para vocês, quero escutar um pouquinho a realidade de vocês. Por um simples motivo. Um dos maiores CEOs de todos os tempos da General Electric, Jack Welch, você já deve ter ouvido falar desse cara, quem fez administração ou quem lê alguma coisa de administração. Jack Welch é o cara que revolucionou a General Electric e fez ela se tornar mundialmente lucrativa. Vocês sabem qual que é uma das frases do Jack Welch em relação a funcionário, em relação a colaboradores, em relação à liderança? Bate um pouco com os 13% de desengajados. Você sabe qual que era a frase dele? Era assim, 10% do seu time não vai mudar, troca. Essa era a mentalidade dele. 10% você vai investir em treinamento, você vai investir em processo, você vai investir em sistema, e esses caras não farão nada de diferente. Bate, né, gente, com os 13% desengajados. Qual que é o problema? O problema é que você não consegue pegar 10% que você gostaria e desligar simplesmente. Então a gente tem que administrar. Mas bate com uma estatística de falar, caramba, realmente tem uma galera que não vai. Tá achando, e aí, o que eu faço? É um pouco disso que a gente vai evoluir, é um pouco disso que a gente vai aprofundar. O que você precisa entender é, não fique pirado por causa dos 13%, tá? Eles desanimam, eles desmotivam, eles fazem um monte de coisa, mas eles são só 13%. Você ainda tem 11% a seu favor e 76% para influenciar. Então foca nesses caras. É aí que ganha o jogo. E os 11% lá achando eu abandono, não tá nem aí, finjo que não estou vendo? Não. Os 11% você vai colocar limite, você vai dar suporte, você vai guiar, mas você não vai ficar puxando, dependendo, pedindo pelo amor de Deus, querendo agradar todo dia. Não é isso. Você só vai entender, tá bom, dentro de um time eu tenho uma proporção que normalmente serão os desengajados. Dá para recuperar? Dá. A gente tem inúmeros casos de pessoas que recuperaram. E a gente vai ver como dá para fazer isso. Mas não pode ser o foco, porque se ali for o foco, tá errado. O foco é o 76. E os outros, os 11 engajados? Repito, esses têm perna própria. Eles têm gestão própria, autogestão eles têm, autogerenciamento. Provavelmente eles serão GGs como vocês, tá? E aí, dica de ouro, já anota aí a dica de ouro. Esse perfil do engajado, o que você pode mais fazer para motivá-lo? Sabe o que é? Dê autonomia para ele, liberdade para ele. Tem um livro que chama Motivação 3.0, do Daniel Pink. É um dos melhores autores da atualidade. Daniel Pink, tudo desse cara é best-seller. Motivação 3.0. Ele fala o seguinte, o que mais motiva o ser humano
é a liberdade dele escolher. Posso dar liberdade para os 13% engajados? Não. Posso dar liberdade para os 76%? Eles vão ficar mornos, não vão sair do lugar. Tenho que controlar os 11%? Não, ao contrário. Eles, você, como confia, como a entrega é recorrente, como eles são sempre proativos, deixe eles encontrarem soluções. Lógico, combine, lógico, se necessário, ajuste expectativa, mas esses caras, bota pilha. Fala, em alguns você provoca, outros você chega e fala, confia em você, vai lá, manda ver, eu sei que você faz, eu sei que você dá um jeito, reconheça, mas deixe ele fazer do jeito dele, deixa ele achar a solução. Nada motiva mais esse cara que está engajado do que você dar liberdade para ele, ok? Quero escutar vocês um pouquinho, gente, vamos lá. O livro, o Rainer, é Motivação 3.0. O autor é Daniel Pink. É muito legal esse livro, muito gostoso de ler. O resumo dele é que não existe motivação externa. E se existe, ela é finita. A verdadeira motivação é interna. E aí ele fala como que isso